Disseram que o tamanho decide tudo, que o homem maior sempre vence, mas nos esportes de combate o tamanho não garante a sobrevivência. Só o coração faz. Desde desafiantes de 68 quilos até monstros de mais de 270. Hoje veremos o que ocorre quando os pequenos destroem os grandes. Vamos falar do maior desnível de tamanho já visto no kickboxing. Na final do Khao World Grand Prix de 2004, o lendário tailandês Khao Khenor Singh subiu ao ringue com apenas 154 libras para enfrentar Mighty Mo, um gigante samoano de 285 libras, quase o dobro do peso. Khao não estava lutando na sua categoria, nem mesmo no mesmo universo esportivo. Mighty Mo entrou parecendo que poderia comer Khao no café da manhã. A diferença era tão grande que parecia um sparring entre pai e filho. Mas Khao não entrou no ringue para sobreviver, ele entrou para vencer. O tailandês se movia como a água, desviando dos golpes do gigante e respondendo com combinações tão rápidas quanto um raio. E então Khao fez o impensável. Le japonais n'aurait parié 1 yen sur la victoire de Khao Khenor Singh face au... Un petit peu déjà planté le décor, le garçon. Avait lui remporté le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminatoires. Mighty Mo qui avait battu lors des éliminatoires. Ele saltou, girou todo o corpo no ar e acertou uma joelhada voadora perfeita, direto no queixo de Mighty Mo. O gigante de 130 quilos caiu no chão como um prédio desabando. Et le voilà, ce KO absolument vertigineux réussi par Khao Khenor Singh. Extraordinaire, un night kick d'une incroyable beauté, d'une incroyable précision. Un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kilos. O árbitro contou até 10. Um homem que pesava a metade acabou de nocauteá-lo brutalmente, com uma técnica digna de filme, mas completamente real. Mas se uma joelhada voadora pode derrubar um gigante, o domínio puro do jiu-jitsu brasileiro pode fazer algo ainda pior. Na noite de Ano Novo de 2003, o japonês Genki Sudo, com apenas 75 quilos, enfrentou um desafio impossível. O lendário Eric Butterbean Ash, o artista do nocaute de 193 quilos, famoso por destruir rivais com seus punhos devastadores. Desde o início da luta, Sudo se recusou a trocar golpes com aquela montanha humana e imediatamente foi para o chão, levando a luta para o seu território, a luta. Butterbean, e ótimo boxeador, mas indefeso no grappling, não respondeu. Around right now. Maybe you can get him tired. He's on his bike. Just run around and get him tired. The low kick. That's a pretty good ratio. That's a pretty good percentage, isn't it? Genki goes for the ankle. Can he get him down? He gets Oh my him God! down. Are you kidding me? I'm telling you right now, Butterbean's in trouble. Okay, now he goes. Então, Sudo bloqueou uma chave de calcanhar tão justa que torceu a perna do gigante. Mas justamente quando a pressão ia causar a finalização, o round terminou salvando o colosso por segundos. You know, he's so rolly. I don't think he's ready to get back up to his feet. He went to. Oh, now he's got Are it. you- Now he's got it. The heel hook. He's in trouble. Butterbean's in big trouble. He's gonna have to No, tap come out on. if he No can't get way. it. Oh, the bell rings and saves I was about to Butterbean. Logo no segundo round, o gigante dominou, usando seu peso para controlar o japonês. Mas a confiança foi sua ruína. Oh, looked like he was going to try a front kick there. And then he uses the ropes for a drop kick, and now Butterbean lays on top of him. But here he goes again. Here he goes for the ankle again. Gonna try to land another heel hook. Uh-oh. Oh no, Butterbean is in a bad spot. That's it. That's it. He tapped. He tapped. Sudo escapou, inverteu a posição e o finalizou em menos de 2 minutos. Enquanto Sudo comemorava dançando no centro do ringue, Butterbean sentava-se no chão, provavelmente se perguntando como um homem 3 vezes mais leve acabou de fazê-lo desistir. Sudo demonstrou que a técnica pode anular o tamanho. No dia 31 de dezembro de 2003, no K1 Premium Dynamite, o técnico holandês Remy Bonjaski, conhecido como The Flying Gentleman, entrou no ringue para enfrentar Akebono Taro.
Bonjaski pesava apenas 109 kg, enquanto Akebono era um ex-yokozuna do sumo com 227 kg. Isso é uma diferença de 118 kg. E o contraste visual era impressionante. Desde o início, Akebono tentou usar táticas de sumo, empurrar, avançar, tentar esmagá-lo, como no dojo. Mas Bonjaski era técnico demais, rápido demais e disciplinado demais para ser intimidado apenas pelo tamanho. Bonjaski aplicou um chute alto devastador que derrubou o gigante de 250 kg. O árbitro correu imediatamente enquanto Akebono tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Remy Bonjaski desmontou uma lenda de meia tonelada usando apenas velocidade, precisão e timing. Mas o pesadelo de Akebono estava apenas começando. Seu próximo adversário faria essa derrota parecer misericordiosa. Bob Sapp era um monstro de 170 kg, uma força da natureza. Mas quando ele enfrentou Akebono no Keiuno, ele era o garoto pequeno. Akebono era um yokozuna de 225 kg, o mais alto posto do sumo. Ele levou a família para assistir, o que foi um grande erro. Desde o início, Akebono tentou empurrar Sapp como em uma luta de sumo, mas isso não funciona com golpes reais e um ringue. Akebono, look at just push Bob Sapp off. You don't see that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights, and right now he seems to be getting shoved around by Akebono. Akebono's kind of using a sumo. You know, he's going belly to belly and landed. Bob Sapp. Akebono just pushes Bob Sapp away and starts. He's so used to being close, he's automatically reverting back to sumo style. And that's the thing, Trey. That's what he knows. How long are you used to using that space? Good that right hand landed. There he goes again. Good combination landed by. Sapp percebeu que seu oponente não tinha defesa contra golpes e começou a descarregar bombas diretamente no rosto do gigante, mandando-o para a lona, como uma árvore caindo. Then he holds his hands. How about that? Oh no! Is down. Bob Sapp has knocked down Akebono. Oh, great job by Bob Sapp to start using his inside punching. Akebono needs to get up. Is he gonna beat the count? O gigante de 500 libras lutava para se levantar, enquanto toda a sua família o observava horrorizada. Mas Sapp não tinha terminado, lançou outra combinação brutal que o mandou ao chão de cara, numa posição que o fazia parecer um sapo gigante. Finish Akebono in his first round, 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination, that is... No final, Bob Sapp deu uma lição brutal à lenda do sumo. Nunca leve sua família para te ver fracassar em um esporte que você não entende. Mas se Sapp foi o pequeno que derrotou o gigante aqui, na próxima luta ele seria o gigante, e o menor não seria tão gentil. Iko Isaminoa se tornou uma lenda do artes marciais mistas japonês por um motivo. Ele era especialista em destruir gigantes. Com 1,75 metros e 85 kg, Minoa parecia uma pessoa comum que você encontraria no supermercado. No ringue, ele era um matador de gigantes. No dia 26 de maio de 2009, Minoa enfrentou Bob Sapp, o mesmo Sapp que tinha acabado de destruir Akebono. A diferença de peso era enorme. Sapp pesava 190 libras a mais que Minoa. Parecia que ele podia fazer supino com 2 Minoas, mas Minoa não se importava. Ele tinha estudado as fraquezas de Sapp e SAP. Desde o gongo, ele partiu para uma queda, levando Sapp ao chão. Sapp, desesperado, tentou escapar usando sua força, mas Minoa já estava 2 passos à frente. Single leg here from Minoa Man. Can he get Bob Sapp down? They go to canvas. This is exactly where Minoa. A naked choke perhaps. That's actually good for Minoa. He can turn it up if he gets. Minoa passou para as costas dele, prendeu sua perna e encaixou uma chave de Aquiles. Brutal. Com a pressão aumentando, Sapp fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. Here he's going for it. He's going for it now. He's got the Achilles lock. It's a good position with the leg up like that and the knee turned. It's a very vulnerable place for the Achilles lock.
ele desistiu. O monstro de 170 quilos desistiu diante de um homem com menos de 90. Anos antes, um lutador de 82 quilos enfrentou um gigante ainda maior, e a luta não foi fácil. No dia 31 de dezembro de 2004, no K1 Premium Dynamite, Akebono enfrentou outro pesadelo, Royce Gracie, a lenda do jiu-jitsu brasileiro que revolucionou artes marciais mistas. Royce pesava 180 libras, Akebono 500, uma diferença de 300 libras. Desde o início, Royce encurtou a distância, mas dessa vez o gigante não veio para brincar. Akebono tentou usar seu peso e golpes para esmagar o brasileiro, acreditando que o tamanho o salvaria. Mas Royce tinha outros planos. A magia Gracie funcionava até mesmo contra homens 3 vezes maiores. Royce Gracie já mostrou que até gigantes caem. No Inoki Bombayer 2002, presenciamos um dos maiores desníveis de tamanho da história do artes marciais mistas japonês. Naoya Ogawa, judoca olímpico de 230 libras, enfrentou Antônio Gigante Silva, um colosso brasileiro de 385 libras e 2,18 metros de altura. Desde o início, o gigante parecia ter vantagem, mas Ogawa havia passado a vida derrubando homens enormes. Em segundos ele encurtou a distância, fez o clinch e usou puro judô para derrubar o gigante no chão. Ali o tamanho não importava mais. Ogawa controlou e dominou até o árbitro intervir. Enquanto Ogawa usou o judô para derrubar seu gigante, o próximo lutador usaria apenas técnica pura para surpreender o mundo. No Abu Dhabi Combat Club de 2005, o torneio de grappling mais prestigioso do mundo, aconteceu uma das demonstrações mais incríveis de habilidade pura. Marcelo Garcia, com apenas 77 quilos, competiu na categoria absoluta, onde não existem divisões por peso. Lá ele enfrentou Rico Rodrigues, ex-campeão dos pesos pesados do UFC, com 136 quilos, uma diferença de quase 60 quilos. Sem golpes, apenas técnica contra a força. Rodrigues tentou dominar com seu tamanho, mas Marcelo se movia como água, mudando de posição e frustrando cada tentativa de controle. Depois fez o impossível, raspou um homem que pesava 130 libras a mais, pegou a posição dominante e transicionou para uma chave de calcanhar. Rodrigues bateu imediatamente, sabendo que não havia escapatória. Um homem de 77 quilos acabou de finalizar um ex-campeão de 136 quilos só no grappling. No jiu-jitsu, a técnica é o grande igualador. Igor Vovchanchin era uma bola de demolição ucraniana de 1,73 m e 100 kg, que construiu sua reputação sob um princípio simples: andar para frente e destruir tudo o que estivesse pela frente. No dia 6 de setembro de 1997, no International Fighting Championship, ele enfrentou Fred Floyd, um gigante de 158 kg que parecia capaz de esmagar Igor só de sentar sobre ele. Floyd o superava em tamanho de forma brutal, usando seu físico enorme para intimidá-lo, mesmo antes do primeiro golpe. Desde o gongo inicial, Floyd tentou usar seu peso para empurrar e encurralar Vovchanchin como um valentão de pátio de escola.
Mas Igor não veio para ser empurrado, o ucraniano começou a descarregar combinações brutais no corpo e na cabeça do gigante. Cada golpe acertava com precisão letal, mirando no ponto fraco do colosso. O tamanho de Floyd se tornou seu pior inimigo. Quanto mais ele se movia, mais rápido se cansava. Igor se manteve implacável, avançando, absorvendo o que Floyd devolvia e respondendo com violência calculada. Então, Igor lançou uma combinação perfeita que apagou a luz do gigante de 150 quilos, deixando-o paralisado, sem pernas. City, and this has just been one great bout, and we go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue, either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks, this time with the left, he is tapped out. Brad Floyd has said he's had enough. Vovchantin mostrou que quando a técnica se combina com violência, o tamanho deixa de importar. E falando de técnica, o próximo lutador desmontaria um gigante peça por peça durante 12 rounds, usando uma estratégia especial. Em 7 de novembro de 2009, em Nuremberg, Alemanha, o boxe presenciou um dos confrontos pelo título mais absurdos visualmente da história. David Haye, boxeador britânico de 95 quilos e 1,91 m, desafiou Nikolai Valuev, o gigante russo de 140 quilos e 2,13 m, apelidado de Fera do Leste, pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da Associação Mundial de Boxe. Valuev projetava uma sombra literal sobre Haye. Era como ver um peso cruzador lutando contra um titã. Durante anos, o russo dominou os adversários com seu alcance, seu jab e sua massa esmagadora. Mas Haye não veio para se intimidar. Desde o primeiro segundo usou suas melhores armas. Velocidade e jogo de pés, girando ao redor do gigante, entrando e saindo com combinações rápidas antes de escapar do alcance. Valuev. So obviously losing a lot of his power. Difficult. Well, the best you can, but you don't know until you're in there. Tentou controlar a distância com seu jab, mas Haye aparecia, golpeava e desaparecia. Anyone get a title shot that quick other than Peter Rademacher before Floyd Patterson? And hopefully keep frustrating Valuev into making mistakes, but Valuev just can't time him. That good right hand again. Round após round, Haye superou o gigante no boxe, mostrando uma verdade. O tamanho não importa se você não consegue acertar ou se defender. There he is. Just doing exactly the same things. Is that David Haye is surviving? This is exactly what we need. A lot more positive late on in the... Nos rounds de campeonato, o colosso de 140 quilos estava exausto. Cada golpe ficava mais lento, sua defesa cedeu e Haye o desmontou com precisão. The crowd saying I've won this, you know. He certainly made Valuev look very silly, and I just wonder whether we're heading for a big... Quando o gongo soou, não havia dúvida. David Haye venceu por decisão e se tornou campeão mundial, superando um homem que pesava mais de 45 quilos a mais que ele. Mas o que David Haye fez com luvas, outro faria numa jaula, contra um gigante maior. Wagner, conhecido como Zuluzinho, era um monstro brasileiro de 177 quilos. Com 2 metros e 3 centímetros de altura e um alcance enorme, ele havia esmagado adversários usando pura força e tamanho. Em 31 de dezembro de 2005, no Pride Shockwave, Zuluzinho enfrentou Fyodor Emelianenko, especialista em sambo de 100 quilos. Perto dele, Fyodor parecia comum. A diferença era de 57 quilos, e as apostas favoreciam o gigante. Mas quando o gongo soou, Fyodor não recuou, encurtou a distância e derrubou o gigante com um único golpe. Quando o Zuluzinho tentou se levantar, outro golpe o mandou direto ao chão novamente. Quick, that's one of the quickest left hands I think I've ever seen thrown by Fyodor. And Fyodor Emelianenko, an absolute machine. A barrage of hammerfists. Fyodor Emelianenko sends. Fyodor demonstrou a verdade que todas essas lutas compartilham. Técnica, resistência e inteligência sempre vencem o tamanho. Fyodor esmagou um monstro de 177 quilos.
Mas isso não se compara ao que aconteceu no maior desequilíbrio de tamanho da história dos esportes de combate. Em 5 de março de 2011, no torneio K1 em Budapeste, Bob Sapp, a fera americana de 170 quilos, aterrorizava no Japão e na Europa, enfrentou Kunkli Tivadar, um campeão húngaro de Muay Thai com apenas 77 quilos. Quando a luta começou, Bob Sapp avançou com golpes pesados para acabar com tudo em segundos. Mas Tivadar manteve a calma, guarda fechada e esperou o momento exato. A Bob-Sappnek tartani kell Tivadart, és ettől fá fogja verni, hogy ha így marad pár perc múlva, a Bob akar. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És lenn van Bob-Sapp. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint lenn van. Ott mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázni! Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldjön, a Bob-Sapp megőrült! E então aconteceu o impossível. Bob Sapp exagerou em um golpe e Tivadar contra-atacou com um soco limpo que mandou o gigante ao chão. Nehogy botrány legyen! Nehogy botrány legyen! Csak nem lesz belőle. Tivadart nagyon jól csinálja, nagyon jól csatjorravítja. Kész, vége! Egy könyökös! Um lutador de 77 quilos acabava de derrubar o espécime físico mais intimidador do esporte. Mais uma vez ficou claro, tamanho não importa se você não sabe usar. Todas essas lutas provaram isso. O coração, a técnica e a vontade não entendem de quilos nem de altura.